O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, nos fala para embraçarmos o escudo da fé, com o qual nós vamos poder apagar os dardos inflamados do maligno. Na época onde Paulo escreve isso, os dardos inflamados eram uma espécie de uma madeira que tinha chama na ponta. Uma vez lançado por um exército, traria destruição sobre o outro exército. Lógico, Paulo não está falando disso de forma literal, mas de forma figurada para o que o diabo lança sobre nós. O que seria esse aspecto de dardos inflamados do maligno? Está se falando de pensamentos, de ideias, de sugestões malignas. Amados, nossos pensamentos têm origem nas nossas experiências, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós vivenciamos, nos nossos relacionamentos. A própria palavra de Deus permeia a nossa mente. Mas você tem que entender que há também pensamentos, dardos, que vêm diretamente do diabo. Quando eu entendo isso, eu vou começar a perceber que alguns tipos de pensamentos que vêm sobre a minha cabeça, eles não podem ser simplesmente tratados como algo natural. Pensamentos são origem ou têm origem nas nossas experiências, na nossa realidade natural. Mas existem alguns pensamentos que a origem não é nossa, que a origem é maligna. E lidar com esses pensamentos é fundamental. Por quê? Porque uma vez que os seus pensamentos são inflamados pelo diabo, as suas emoções são tocadas. Uma vez que as suas emoções são tocadas, o seu comportamento é afetado, comprometido. E uma vez o seu comportamento comprometido, isso vai destruir a sua vida. Pensamentos, emoções, comportamento, vida. Quando eu abrigo um pensamento das trevas, isso pode desembocar no meu comportamento e desembocar em destruição dos meus relacionamentos e das coisas que eu realizo. Isso é muito sério. Os pensamentos malignos, eles nos afetam nas nossas emoções e acabam incendiando o nosso comportamento. Para isso, Paulo diz, embrace o escudo da fé. Interessante que Paulo tinha na sua imagem a figura do exército romano. E o soldado romano, ele não usava o escudo como, por exemplo, os gregos da época usavam o escudo. Os gregos da época usavam um escudo de madeira. Gente, um escudo de madeira, bastava alguém lançar um dardo inflamado, na madeira o fogo se alastra. Então o que o soldado grego fazia? Ele lançava fora o escudo e o próximo ataque poderia ser fatal. Agora, o que o romano fazia? O romano colocava uma espécie de couro na frente da madeira do escudo. E ele fazia isso para que com essa camada de couro o fogo fosse apagado. Irmão, interessante, quando alguém lançava um dardo inflamado sobre o exército romano, ele caía nesse escudo e era apagado nessa camada de couro. O soldado romano tinha um escudo que não era igual ao Capitão América, né? Nos filmes a gente vê o Capitão América com um escudo que era apenas peitoral. Não, o escudo romano ele protegia todo o soldado. Todo soldado era protegido, era até chamado esse escudo de porta, porque toda a armadura dele ficava protegida por esse escudo. Interessante para nós que a nossa couraça da justiça, o capacete da salvação, o cinturão da verdade, os sandálias do evangelho, a espada do espírito, tudo isso fica por detrás da fé. Interessante, amados, que alguém pode ter tudo isso, mas está desprotegido porque não está usando a sua convicção. Recebemos a salvação pela fé, fomos justificados pela fé, fomos abençoados pela graça de Deus através da fé. O jeito que nós recebemos tudo isso é o jeito que nós devemos proteger tudo isso. Já vi muita gente ungida se desviando, sabe por quê? Porque não adianta simplesmente ser ungido, eu preciso ter convicção dessa unção. Eu fui salvo, você foi salvo por Jesus Cristo. Proteja isso com a sua convicção. O problema da nossa geração é que nós estamos muito passivos. Nosso escudo está no chão e não embraçado. E por isso, vários pensamentos malignos começam a entrar em nossa mente e nos destruir. O campo de batalha é a nossa mente. Aqui acontece a maior batalha espiritual, porque o diabo sabe que se uma mentira, se algo das trevas entrarem na nossa mente, isso vai afetar emoções, vai afetar comportamento e vai afetar os resultados que nós vamos ter na vida. Por isso, irmãos, não seja passivo.
levante o seu escudo. Levante o seu escudo. Talvez você diga, Drummond, como é que eu levanto o meu escudo? Abra a sua boca e fale. Abre a sua boca e louve. Abra a sua boca e confirme a sua convicção. Vem um pensamento na sua cabeça de que você está sozinho, levante a sua convicção. Confesse a palavra de Deus e diga, não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está comigo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele também disse, eis que estarei convosco todos. Irmãos, levante o seu escudo falando, declarando, louvando a Deus, dizendo o que Deus diz e não dizendo o que você sente. Nós aprendemos que fé não é emoção, fé não é um arrepio, fé é convicção na palavra. Quando você abre a sua boca para confessar a palavra, você está levantando esse escudo e se protegendo desses dardos que vêm na sua cabeça. Talvez está vindo um dardo na sua direção dizendo, olha, você não vai dar em nada. Olha, você é mais que derrotado. Olha, você é desanimado. Levante o seu escudo. O Senhor é aquele que me faz andar em triunfo, em vitória. Eu sei que o meu Redentor vive. Em breve ele vai se manifestar. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Irmãos, precisamos confessar a fé. Precisamos deixar uma mentalidade parasita, passiva, aceitando tudo. Eu sou assim mesmo. Não tem jeito. Não dá pra mim. Irmão, tem crente com o escudo da fé no chão, aceitando todo tipo de dardo inflamado de Satanás. Essas pessoas ficam tão fáceis, ou vamos dizer assim, tão fáceis do diabo destruir. Por quê? Porque elas não estão com aquilo que defende elas. Você recebeu um capacete da salvação, levante a sua convicção para proteger isso. Você foi justificado, levante a sua fé para defender isso. Uma vez o diabo usou a boca de Pedro para lançar um dardo, uma ideia sobre Jesus. Nós sabemos disso, né? O diabo chegou, na verdade, Pedro chama Jesus à parte e fala assim, Senhor, tem compaixão. Jesus disse que ia morrer, que ia ressuscitar, e aí Pedro vira para ele, chama ele à parte e fala assim, Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te sucederá isso. Como é que Jesus lidou com essa ideia, com essa sugestão maligna? Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas que são de Deus, mas das coisas que são do homem. Jesus viu um pensamento vindo da boca de um homem. Amados, às vezes esses dardos vão vir da boca de pessoas perto de você. Às vezes vão vir no silêncio da sua mente. Tome muito cuidado para não estar deixando o seu escudo da fé, quando você deveria estar embraçando ele e se protegendo. Quando nós guardamos, quando nós protegemos a nossa fé, e eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz, né, combati o bom combate e guardei a fé. Guarde a sua fé, use a sua fé, por quê? Porque quem guarda a sua fé será protegido pela sua fé. É impressionante, quando nós mantemos a nossa convicção em Deus, essa convicção nos protege de pensamentos, ideias e sugestões que o diabo está tentando lançar na nossa mente para nos derrotar. Mas eu e você somos mais do que vencedores em Cristo. Levante o seu escudo.